Olá, pessoal! Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de medicamentos disponibilizados pelo SUS. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, propõe uma seleção de medicamentos essenciais como uma das estratégias para promover o acesso e o uso racional de medicamentos. Essa relação foi adotada há mais de 25 anos e continua até hoje sendo a norteadora das políticas de medicamentos de vários países, inclusive o Brasil. Aqui no Brasil, essa seleção de medicamentos é expressa na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, que é composta por uma lista que deve atender às necessidades de saúde prioritárias dos brasileiros. Todos os medicamentos e insumos compostos nesta lista devem ser distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União, em agosto deste ano, a portaria que estabelece a nova Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME 2017. A lista de 2017 conta com 869 itens, contra 842 da edição de 2014. Podemos perceber que houve um aumento de 3% na quantidade de fármacos em relação a 2014. Esse aumento foi consolidado após a inclusão, exclusões e alterações dos medicamentos recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, a CONITEC. Na RENAME, podemos encontrar a lista de medicamentos dividida em 5 anexos. Primeiramente, temos o componente básico, que é constituído por uma relação de medicamentos e uma de insumos farmacêuticos voltados aos principais agravos e programas de saúde da atenção básica. Já o componente estratégico destina-se à garantia do acesso a medicamentos e insumos para o controle de doenças com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza. O financiamento desse componente é destinado para o atendimento de pessoas acometidas por doenças como tuberculose, hanseníase, malária, cólera, entre outras doenças. Também são garantidos antivirais para o combate à influenza e antirretrovirais para o tratamento de pessoas vivendo com HIV. Já o componente especializado é uma das estratégias de acesso aos medicamentos no âmbito do SUS que busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso para algumas situações clínicas com custo de tratamento mais elevado ou de maior complexidade. A Relação Nacional de Insumos é composta por produtos para a saúde, de acordo com o programa do Ministério da Saúde. Os itens dessa relação integram os componentes básico e estratégico da assistência farmacêutica. Os medicamentos de uso hospitalar estão contemplados nos procedimentos hospitalares que são financiados pelo Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Nesse gráfico, podemos observar que 39% dos medicamentos compostos nesta lista corresponde ao componente básico, seguido pelo componente especializado com 31% e o estratégico com 22%. Os componentes hospitalar e insumos são a minoria na RENAME. Na RENAME 2017, além da lista de medicamentos por anexo, podemos encontrá-la também por classificação anatômica terapêutica química, que é a recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Vejam que dado interessante. Daqueles 869 itens disponíveis na RENAME, 200 são medicamentos anti-infecciosos para uso sistêmico, 129 para o sistema nervoso e 82 para o aparelho cardiovascular. Os medicamentos gratuitos do SUS mais buscados são os que tratam problemas cardíacos, hipertensão e diabetes, analgésicos, antibióticos, contraceptivos e hipertireoidismo, seguido por remédios para o tratamento de doenças respiratórias como asma e bronquite.
Em cada unidade básica de saúde, há uma lista com os remédios gratuitos oferecidos pelo SUS. Geralmente, eles ficam próximo à farmácia. O governo atualiza essa lista a cada 2 anos. É importante saber que nem todos esses medicamentos estão disponíveis em todos os municípios do país. Cada município possui sua lista própria, chamada REMUME, a Relação Municipal de Medicamentos. Isto acontece porque o município disponibiliza a medicação conforme a demanda, ou seja, ele só concede se houver uma procura que justifique a compra deste medicamento para distribuição gratuita. Nos últimos 7 anos, o Ministério da Saúde desembolsou 4,5 bilhões na compra de medicamentos, equipamentos, suplementos alimentares e na cobertura de cirurgias e internações a partir de determinações judiciais. A maior parte dessas ações federais são oriundas de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Incluindo os gastos municipais e estaduais, o governo federal calcula que a despesa com a compra de medicamentos por decisão judicial tenha chegado a 7 bilhões no ano passado. Parte significativa desse valor foi utilizada para bancar medicamentos de alto custo. Em 2016, o Ministério da Saúde gastou 654,9 milhões de reais na compra de apenas 10 medicamentos para atender 1.213 pessoas. Para você ter direito aos remédios gratuitos pelo SUS, basta levar uma receita médica com o nome genérico do remédio até uma farmácia na própria UBS. Junto com a receita, você leva o seu cartão do SUS e a sua identidade. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.